Olá, meus amigos, como é que vocês estão, hein? Eu sou Deicon Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e na nossa página no Facebook. Bom, meus amigos, ontem foi o tão aguardado dia da reunião entre o presidente Bolsonaro e os embaixadores de vários países e também outras autoridades que foram convidadas para a reunião, muito embora algumas não tenham comparecido, como foi o caso, para surpresa de 0 pessoas, do ministro Edson Fachin. Pois é, não sabemos o motivo dele não ter comparecido, né? Aliás, coloque aí nos comentários o porquê você acha dele não ter comparecido. Ele que é o atual presidente do TSE, né? E a reunião, dentre outras coisas, tratou de questões eleitorais. Então, seria muito importante o comparecimento dele, né? Bom, meus amigos, o presidente Bolsonaro não apresentou ainda as provas relativas às situações controversas, para não falar outra coisa aqui, que aconteceram em 2014, 2018, nas palavras do próprio presidente, né? E por que ele ainda não apresentou essas provas? Porque ainda não chegou o momento. Ah, Deicon, mas quando será o momento de apresentar essas provas? Calma. Só quem pode dizer isso é o presidente Bolsonaro. Porque como bom estrategista militar que ele sabe a hora de agir. Ele está muito bem assessorado e nas palavras dele, né, foi ali realmente providência divina ele ter tido acesso a esses dados, né, ao recebimento da votação para confrontar com o boletim de urna no momento, etc. Foi realmente uma questão de Deus, né? Papai do céu ajudou, como o próprio presidente falou. Então nós não podemos desperdiçar essa chance. Isso tem que ser exposto no momento certo. Quando será o momento certo? Só o presidente vai dizer. Ele sabe exatamente o que faz e ele está muito bem assessorado. E a prova disso é justamente ele estar com esses dados em mãos. E não se enganem, o presidente Bolsonaro não é de bravata. Ele não é de expor coisas da boca para fora. Ele não falaria novamente que foi reeleito em primeiro turno se ele não tivesse alguma coisa concreta, tá? Então vamos aguardar, meus amigos, porque de fato alguma coisa está por vir. Tá? Ele está aguardando o momento certo para que o sistema não tenha tempo de reação. Essa é a questão. E o sistema se incomodou tanto com a reunião dele ontem com os embaixadores, porque, vejam só, agora não só todo o Brasil está ciente do que está acontecendo, como também o mundo. Veja, o ministro Fachin convocou uma reunião com embaixadores, né? E disse que eles deveriam aceitar o resultado das eleições de imediato, logo após a apuração. E depois o presidente convocou a reunião e expôs todo o plano do sistema, expôs tudo que vem acontecendo desde 2014. Agora, não só o Brasil inteiro, como o mundo inteiro está sabendo do que está acontecendo no Brasil, do que aconteceu. E vejam só o que pode acontecer, aliás, o que vai acontecer quando o presidente Bolsonaro expor essa questão. Foi muito estratégico ele não ter feito isso ontem, em um dia só. Primeiro ele expõe qual foi o problema. O que aconteceu de 2014 para cá. Depois ele prova o que ele expôs. Agora ele vai dar um tempo ali para o sistema ficar mais maluco do que já tá, né? Mais perdido do que segue em tiroteio, que barata tonta. Deu um tempo para os outros países assimilarem a informação, para os embaixadores passarem isso para os seus consulados, para suas respectivas regiões ali, né? Para os seus chefes de estado. E depois ele vai vir com as provas. Depois ele vai vir provando tudo que ele falou, né? No meu entendimento, essa é a estratégia do presidente. E também ele vai guardar os passos aí que o sistema vai dar, né? Qual será aí a estratégia que eles vão utilizar agora? E essa reunião de ontem incomodou tanto que o ministro Edson Fachin, na minha opinião, expôs que eles estão realmente encurralados, sem saída, né? Olha o que ele falou. Após a reunião de Bolsonaro com embaixadores, Fachin diz que é hora de dizer basta. Basta pra quê, ministro Fachin? Fala aí, o que isso quer dizer, né? Eu fiquei sem entender essa sua fala aqui, né? Explica pra gente. Então, no fim da tarde da segunda-feira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, criticou o presidente Jair Bolsonaro e rebateu alegações feitas por ele sobre eleições durante a reunião com embaixadores. Fachin estava participando de um evento contra a desinformação, né? Claro, contra a desinformação. E sem citar Bolsonaro, ele disse que tentam sequestrar a opinião pública, tensionar o espaço social e diluir a república, né? Caramba, o presidente quer fazer o Brasil virar água e vai diluir, é isso? É um negócio sem sentido, né? Mas tudo bem, olha só o que ele falou.
Há um inaceitável negacionismo eleitoral, né? A quem mesmo tentaram colocar a pecha de negacionista? A quem mesmo? Ah, o Bolsonaro, né? Sem citar nomes. Eu nem imagino a quem o Fachin está se referindo. Então, há um inaceitável negacionismo eleitoral por parte de uma personalidade importante dentro de um país democrático. E é muito grave a acusação de fraude a uma instituição. Mais uma vez, sem apresentar provas, afirmou Fachin. E eu concordo com Fachin. É muito grave a acusação de fraude a uma instituição. E foi isso que o ministro Barroso fez. Acusou as Forças Armadas, não de fraude, mas de algo pior, de tentar estar fraudando o sistema eleitoral, ou atentando contra o sistema eleitoral. Não lembro qual foi a palavra exata que ele utilizou, né? E pior, de serem orientadas por alguém. Quem é que está acima das Forças Armadas? O presidente da República. Ele acusou as Forças Armadas de estarem sendo orientadas pelo presidente a atentarem contra o sistema eleitoral. Foi uma grave acusação, não é mesmo, ministro Fachin? Alguma atitude deveria ter sido tomada, né? Estamos aguardando até agora as provas sobre essa alegação grave ou então a punição para quem fez essa grave acusação. Continuando, ainda mais grave é o envolvimento da política internacional e também das Forças Armadas, cujo papel relevante e constitucional a ninguém cabe negar como instituições nacionais, regulares e permanentes do Estado, e não de um governo. É hora de dizer basta, Mas olha só, eu concordo com ele, porque as Forças Armadas são sim instituições permanentes, regulares e de soberania nacional. E são instituições de Estado e não de governo. E é por isso que as Forças Armadas, que têm a missão constitucional de garantir a soberania nacional, estão empenhadas em fiscalizar e auditar o processo eleitoral. Para que a soberania nacional e eleições são uma questão de soberania, seja garantida e seja mantida, ministro Edson Fachin. É exatamente isso. Tentam sequestrar a opinião pública, alegou o ministro durante o discurso, né? Sequestrar a opinião pública? O que seria um sequestro da opinião pública? Será que sequestro da opinião pública seria fechar canais, mandar fechar plataformas pessoais, né? Perfis pessoais, por simplesmente exporem a sua opinião? Será que isso não seria uma tentativa de calar a opinião pública? Porque é através das mídias independentes, os canais independentes, que as pessoas simples têm voz, que as pessoas têm ali mais uma fonte de informação, não ficam reféns da velha mídia. Então, calar esses canais e impedir que eles exponham suas opiniões e falem sobre questões diversas, isso sim não seria um sequestro da opinião pública? É uma boa pergunta, concorda comigo? Continuando, para finalizar aqui, como sabemos, o debate sobre as eleições tem sido achatado por narrativas nocivas que tensionam o espaço social, projetando uma teia de rumores descabidos que buscam, sem muito disfarce, diluir a República, disse Fachin durante o lançamento da campanha de enfrentamento à desinformação realizado há pouco no Paraná. Criam-se nesse caminho encenações interligadas como está a assistir o país. São eventos órfãos de embasamento técnico e pobres em substância argumentativa, e que violam as bases históricas do contato social da comunicação, assim como premissas manifestas de legalidade constitucional. Como ele fala bonito, né? Como ele fala bonitinho. E diz que são diálogos, são eventos órfãos de embasamento técnico e pobres em substância argumentativa. Bom, ministro Fachin, se são pobres de substância argumentativa e de embasamento técnico, por que raios o senhor não compareceu nas 2 vezes em que foi convidado a participar de questões relativas à transparência eleitoral no Senado, por exemplo? Por que foi que o senhor não compareceu a este evento aqui? Vai lá, dá um show pra gente, mostre que você é que tem ali o embasamento, e você é que sabe falar tecnicamente, né? Pelo menos tá escrito bonitinho aqui, né? Mostra pra gente que nós somos pobres no diálogo, que não temos embasamento, que não temos como sustentar aquilo que nós defendemos, que é o quê? Transparência no sistema eleitoral, no processo eleitoral. Mais transparência. Prova pra gente que nós estamos errados, compareça a uma dessas reuniões, aceite um desses convites, porque recusando o ministro, se escondendo, porque é isso que parece, só aumenta a desconfiança do povo brasileiro. Não é o presidente Bolsonaro que está fomentando essa desconfiança, é o senhor mesmo.
São vocês mesmos que são contra mais transparência no processo eleitoral, que foram contra a PEC do voto impresso. Isso é que fomenta a desconfiança na população. E não qualquer discurso de quem quer que seja o presidente ou seja qualquer um outro, né? Então vamos parar de se pautar aí em coisas que não existem, vamos nos pautar na realidade. A realidade é que o povo não aguenta mais esse ativismo judicial e essa inversão de valores. Pessoas que falam em democracia, mas que não têm qualquer apreço por ela. Porque falar até papagaio fala. Ações não corroboram com o que essas pessoas falam, né? As ações dessas pessoas não corroboram com o que elas falam. Falam em democracia, mas o que elas fazem para sustentar e para manter a democracia? Nada, é justamente o contrário. Aquele que mais fala em democracia nesse país mandou fechar canais, perseguiu pessoas, prendeu outras por suas opiniões e por aí vai. Não vou nem me estender nesse assunto aqui. Então, é uma hipocrisia tremenda o que vem acontecendo nesse país. Mas, graças a Deus, o presidente Bolsonaro sabe exatamente o que fazer e, acima disso, quando fazer. Então, vamos ter paciência, meus amigos. O presidente sabe exatamente qual é a hora de agir. Nós não podemos perder essa oportunidade, porque o sistema não pode ter nenhum tempo de reação. Tem que ser realmente um checkmate. Na verdade, ele já aconteceu. Basta aguardar um pouquinho para que o presidente haja no momento certo. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.